Este é o Informação Geral, até às 5 horas, no seu rádio. Muito boa tarde a você que nos ouve em todo o Brasil, pela internet. Estamos no www.radioguarujá.com.br. E olha, os métodos extrajudiciais de solução de conflitos são a alternativa encontrada pelo Poder Judiciário para diminuir a litigiosidade e acúmulo dos processos. Quando se quer resolver um conflito, seja ele qual for, os brasileiros estão acostumados a processar. Porém, esperar por uma decisão judicial leva, na maioria das vezes, muito tempo, além de um desgaste emocional e financeiro, pois os custos de um processo são frequentemente bastante altos. Sobre este assunto, está conosco ao vivo no estúdio a presidente da Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, doutora Giordane Flanick. É isso, doutora? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estar aqui hoje falando com vocês sobre este tema. Doutora, em relação ao tema, é complexo, delicado, né, pois envolve sempre duas partes. Em relação à mediação hoje no Brasil, como é que está essa questão? É um processo ainda que está caminhando num rumo certo? Com certeza. E agora com força total, porque em junho nós tivemos a promulgação da Lei 13.140, que finalmente instituiu a mediação como uma forma legal de solucionar conflitos, porque até então a mediação vinha sendo praticada de uma maneira, digamos, informal, através das câmaras de mediação e arbitragem, também dentro do judiciário, mas sem uma regulamentação específica. E a partir de agora, com vigência a partir de 26 de dezembro, no final do ano, nós teremos a mediação com força total na esfera extrajudicial, mas também dentro do judiciário. Da onde surgiu a necessidade de se intensificar, de se fortalecer essa ideia da mediação? Primeiro, de uma necessidade por parte do Poder Judiciário de achar uma forma de resolver esse congestionamento de processos que nós temos em todas as esferas judiciais. Comentávamos há pouco que há 2 semanas a Associação Nacional dos Magistrados lançou o processômetro com a finalidade de medir a quantidade de processos em trâmite em todo o país. E, para nossa surpresa, hoje nós temos em torno de 105 milhões de processos em andamento. Ou seja, a cada 5 segundos, uma nova ação é distribuída em alguma das esferas do Poder Judiciário. É como se um brasileiro estivesse processando o outro neste momento. Com certeza, e um pouco mais, alguns até com 2 processos, né? Se considerarmos aí os 200 milhões de habitantes que temos hoje. Bom, os juízes, a gente pode ter uma ideia que realmente é praticamente impossível, né, doutora, dar conta de toda essa demanda, né? Nem se quisesse, de todas as formas, e olha que o judiciário tem aí procurado implantar novas tecnologias, tem procurado se atualizar, mas humanamente impossível dar cabo de um processo a cada 5 segundos. Não tem como. Doutora, como é que funciona essa mediação atualmente? A mediação é uma técnica muito simples, muito informal, de fazer com que as pessoas se aproximem e dialoguem. E essa técnica, ela é feita através de um terceiro, que nós chamamos de mediador, que muito bem capacitado, com facilidade de comunicação, ele faz essa aproximação entre as pessoas que estão vivendo um conflito. E com o auxílio de algumas técnicas que ele conhece, o mediador, ele faz com que as próprias pessoas descubram a solução para o conflito. O mediador, ele não sugere, ele não apresenta nenhuma proposta, mas ele incentiva, ele estimula as pessoas a elas resolverem o problema. E quais processos podem entrar nessa questão da mediação? Todos. Qualquer tipo de conflito pode ser resolvido pela mediação. Nós até falávamos que a parte criminal não entra e realmente a questão da punibilidade, da investigação, da averiguação do crime é atribuição exclusiva do Estado, do Poder Judiciário. Mas até nesta linha já existe a chamada justiça restaurativa, que após a conclusão, após a condenação, digamos, do que pratica o delito, existe um trabalho de reaproximação entre o ofensor e a vítima, no sentido de recuperar aquele relacionamento, de possibilitar um perdão e a reparação do dano também.
essa falta de comunicação, de entendimento que dificulta muitos processos, né? Sim, com certeza. Nós percebemos que a maioria dos processos não deveriam existir. Aliás, esse processômetro, ele traz também um segundo dado que é um número fantástico também, em torno de 42 milhões de processos que, segundo a Justiça, não deveriam estar lá. Ou seja, ações que poderiam ser evitadas. E o que a gente percebe hoje é que as pessoas não têm essa disposição de dialogar, não têm muita tolerância. E um dado também que é bem característico do brasileiro, né? O alto sentimento de litigiosidade. Qualquer dissabor, qualquer estresse, eu quero te processar. Eu não quero conversar, eu quero te levar para a justiça. Esse é o sentimento que hoje nós temos. Porque a justiça nossa, ela é aberta, ela atende a todos. Aqueles que não têm condição de pagar, ele é dada a justiça gratuita. Então, digamos, hoje entrar com processo é muito fácil. Agora, essas soluções de conflito, doutora, que estão dentro do MESC, que é o Métodos Extrajudiciais de Solução de Conflitos, essa questão ela está dentro do novo Código de Processo Civil que vai entrar em vigor em 2016, é isso? Isso mesmo. Nós chamamos métodos a mediação, nós temos a conciliação, nós temos a negociação e temos ainda a arbitragem, que são todas essas formas de resolver os conflitos sem passar pelo judiciário. E esses métodos vêm sendo praticados, vêm sendo usados, mas digamos de uma forma tímida, porque a população não está acostumada ao uso dessas formas. E agora, por uma necessidade, né, volto a repetir, veio uma grande reforma dentro do Código de Processo Civil, que os advogados conhecem bem, digamos, é um regulamento sobre como fazer processos dentro do fórum. Dentro deste código tem agora a previsão de que todas as ações, todas vão passar pela mediação ou pela conciliação logo no início. Ou seja, quando se der entrada no processo a partir do ano que vem, antes de se discutir, antes de se apresentar defesa, as partes sentarão com o mediador, o conciliador e tentarão resolver amigavelmente. Bom, nós sabemos que para que isso também aconteça é importante que as duas partes estejam dispostas e tenham maturidade, né, para lidar com seus sentimentos, para perdoar, para, enfim, analisar a situação de uma outra forma. Eu acredito que também seja muito difícil até para o profissional. Gostaria que a doutora comentasse conosco sobre a preparação desse profissional que faz a mediação, como é que ele é preparado e que tipo de amparo ele fornece às duas pessoas em conflito. Parece, mas não é tão difícil assim. O mediador, primeiro, ele não tem que ser advogado, ele não tem que, aliás, ser profissional nenhum. O mediador tem que ser uma pessoa sensível, que goste de se comunicar e que goste de pessoas, porque ele vai trabalhar com as pessoas. Obviamente, para se fazer a mediação, é necessário passar por um curso, conhecer essas técnicas de comunicação, conhecer um pouquinho da comunicação não verbal, da comunicação corporal, e ter um poder de criar empatia com as pessoas. Ou seja, fazer com que as pessoas se sintam à vontade e confiem. Levar a reflexão, né? Sim. E durante esse procedimento da mediação, quando as pessoas se sentem à vontade com o mediador, quando elas confiam, quando elas têm credibilidade sobre esse trabalho, elas naturalmente, elas vão se soltando, elas vão colocando para fora aquelas aflições que elas carregam. E sem que elas percebam, elas começam a dialogar, começam a colocar ali o que elas querem, o que pode ser resolvido, o que precisa ser resolvido. E muitas vezes, sem perceber, elas acabam ali fazendo o acordo. E quando elas vêm, já está resolvido. Parece uma mágica, né? Não é mágica, mas realmente acontece, é concreto isso. Pelo que a senhora descreveu, a mediação, conciliação e arbitragem, parece que são 3 passos, então, para que o conflito se resolva, né? Isso, são 3 formas diferentes. 3 diferentes, não são 3 passos. Por exemplo, a mediação, a conciliação, e se não houver a conciliação, o árbitro, vamos assim chamá-lo, ele acaba decidindo a questão, não? Sim. Seria isso? A conciliação e a mediação, elas são mais parecidas, porque elas trabalham na busca do acordo. O que difere a conciliação da mediação é que a mediação, ela trabalha, além do problema, ela trabalha também com o relacionamento.
Então, digamos, um exemplo de uma separação judicial, que o casal está abalado, está, né, magoado. A mediação vai ajudá-los a resolver os pontos específicos da separação, guarda de filhos, pensão, partilha de bens, e, ao mesmo tempo, ela vai tentar dissolver esses nódulos, né, que ficaram no relacionamento, e vai fazer com que o casal consiga resolver a separação de uma forma menos desastrosa. A conciliação, ela é mais pontual. Ela é usada para questões onde não exista o relacionamento. Por exemplo, um acidente de trânsito, que as partes estão ali nervosas, tudo, mas elas não têm um relacionamento prévio, elas não têm que discutir relação. Elas têm que resolver o problema da colisão e dos danos. Uma dívida, um contrato de locação, então são questões mais pontuais que a conciliação trabalha. E essas duas formas, elas são consensuais, ou seja, elas resultam sempre num acordo. A arbitragem, ela é extrajudicial também, porque ela não passa pelo fórum, mas na arbitragem nós não temos aí, temos a possibilidade do acordo, mas o resultado é uma decisão, é um julgamento. A diferença é que quem faz esse julgamento, quem prolata uma sentença, não é um juiz do Estado, é um árbitro, que também não precisa ser advogado, que ele não precisa ter nenhum curso superior, porque a lei não exige isso. A lei exige que as pessoas confiem nesse árbitro e deleguem a ele o poder de decidir por elas. Muito bem, 3h48, a gente vai para o Giro Guarujá Estadão. Lembrando que você pode participar conosco, fazendo a sua pergunta, por meio do WhatsApp 88008080 ou ao vivo pelo nosso canal 2108-5500. Até já. 3h53, a temperatura 24 graus, você está na Rádio Guarujá M1420. Nós recebemos nos estúdios a doutora Giordane Flenick, presidente da FACEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. Estamos debatendo a questão de resolução de conflitos. Quanto melhor, né, doutora, a pessoa não processar o outro, se falando de pequenas causas, melhor. A gente estava comentando aqui no intervalo sobre o Joaquim Falcão, que é um renomado jurista, presidente da Faculdade Getúlio Vargas. Ele disse que no Supremo Federal, a mais alta corte, os processos eles eram definidos em 2006, na época em que o então presidente Nelson Jobim era presidente do STF. Quem decidia era uma secretária, a ordem do dia, as pautas que iriam ser debatidas na corte. Quando a gente fala em justiça comum, a coisa acontece semelhante, a gente desconfia, né? Então, quer dizer, quando uma pessoa processa outra, ela pode ter certeza que, além desses 105 milhões de processos que existem no Brasil, ela pode ter certeza de uma coisa, que esse processo ele vai se alastrar por um bom tempo, né? Na justiça nós temos prazo para entrar, mas nós não temos prazo para sair. E os clientes sempre fazem essa pergunta, mas por que demora tanto? E realmente, para o leigo, para aquele que não convive, né, no trilhar do processo, realmente é injustificável demorar um processo. A média de processos hoje, a demora para se julgar um processo hoje no Brasil é de 12 anos. E o que a gente percebe? Que desses 12 anos, 11 são desperdiçados com carimbo, com ficar na prateleira, com esperar um novo juiz chegar, porque aquele saiu de férias ou foi para outra comarca. São detalhes burocráticos do sistema que é enterrado, não adianta. E aí, quando a gente fala nos métodos extrajudiciais, a gente está falando de agilidade, a gente está falando de simplicidade. Por quê? Porque é um serviço particular, é um serviço privado. Ele é pago, mas ele atende essa população que quer essa agilidade, que quer um serviço de qualidade. Se eu trabalho numa câmara de arbitragem e eu tenho 10 processos, eu vou ter 10 pessoas para atender cada um desses processos. Se eu tiver uma demanda de 100, eu vou buscar mais mediadores e mais árbitros para atender essa demanda de 100. Ou seja, é mais eficiente, né? A lei de arbitragem, ela prevê que uma ação arbitral, ela não ultrapassa 180 dias. Na prática, o que acontece? De 3 a 4 meses, o processo é resolvido. Isso aí são dados estatísticos da maioria das câmaras de arbitragem.
E no início ali você mencionou a questão das pequenas causas. Para a mediação, para a arbitragem, não existe limite de valor. Ela atende desde aquela causa de R$100 até a causa de vários bilhões de reais. Bom, entre os processos que são atendidos por meio da mediação, as questões trabalhistas, elas são um exemplo da eficácia da conciliação, doutora? Com certeza. A trabalhista hoje, o mote dela é a conciliação, mas é feita dentro da justiça trabalhista. Existe, vamos dizer, uma resistência muito grande de se permitir que esses métodos sejam aplicados nas questões trabalhistas, porque entende a justiça que o trabalhador é aquela pessoa, da relação à pessoa mais enfraquecida, ou hipossuficiente, mas dentro da justiça do trabalho se inicia o processo também com a tentativa de conciliação. Doutora, todas as segundas-feiras nós recebemos aqui no estúdio o assessor jurídico do PROCON e frequentemente as pessoas ligam, né, falando, olha, fui lesado de tal forma, um serviço não sei o quê, o meu celular eu comprei, quebrou. Essas questões, né, essas pequenas questões do cotidiano, né, que, enfim, acabam realmente trazendo muito desgosto. Esse tipo de situação entraria também nessa questão da mediação? E até vou trazer uma boa notícia. O Conselho Nacional de Justiça, há um ano atrás, ele fez um levantamento das 100 empresas mais litigantes na justiça. Ou seja, quais são as 100 empresas no Brasil que têm mais número de processos? E o CNJ agora está trabalhando com estas empresas para que elas criem uma cultura dentro dos seus ambientes de mediação e de conciliação, com o objetivo de estancar este número grande de processos e atender os consumidores e atender os clientes nas suas reivindicações. Então, nessa lista nós temos bancos, instituições financeiras, telefonia, entre outros, né, que estão sendo agora treinados pelo próprio Conselho Nacional de Justiça para lidar com a mediação e a conciliação dentro das suas empresas. E nesses segmentos, nós temos, por exemplo, eu estou dando uma olhada na revista que a senhora nos trouxe, Revista Catarinense de Solução de Conflitos, muito bem editada, por sinal, e que fala aqui, inclusive, a advogada, professora e palestrante, a Eliane Maria Coura, arbitragem e mediação em questões condominiais. Sim. Que é um problema, né, doutora? É um berçário de problemas, Briga né? de vizinhos. Tudo. Dá de tudo. Então, quer dizer, é um exemplo, né, do que a arbitragem pode realmente fazer de uma forma rápida e eficaz, desde que haja boa vontade de ambas as partes, né? Com certeza. O pilar disso é a boa-fé. Porque se as partes não tiverem boa-fé, se elas não quiserem participar, elas não podem ser obrigadas. Então, obviamente, necessita que dos dois lados haja esse consenso de querer resolver a questão de uma forma consensual. Bom, nós estamos conversando com a doutora Jordane Flenick, presidente da FECEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. Estamos falando a respeito dessa questão dos conflitos que podem, sim, ser resolvidos por meio da arbitragem e mediação. Nós vamos para o Santa Catarina em 1 minuto e, na sequência, voltaremos. Lembrando que você pode participar conosco, fazendo a sua pergunta pelo WhatsApp ou ao vivo por telefone. Muito bem, 4 e 5, 24 graus e 5 décimos é a temperatura, previsão de chuva para as próximas horas. Aliás, chuva até sexta, é isso? Pelo menos tempo instável até tempo instável, muito instável. Lembrando que já no sul do estado, já em Laguna, já tá Tubarão, chovendo. Chuva está chegando para cá mesmo. Muito bem, estamos ao vivo com a doutora Jordana Flenick, que preside a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. Ela veio especialmente de Joinville, no norte catarinense, para falar conosco e esclarecer a você, ouvinte, todas as dúvidas e falar sobre esse trabalho extremamente interessante, Jordane, da federação, que promove, né, essa aproximação entre pessoas que têm algum tipo de problema ou que tiveram, né? E mais do que isso, resolver essas diferenças e não permitir que isso se prolongue, né? Na justiça comum por tantos e tantos anos. A gente tem exemplos, né, doutora? Muitos. De casos e processos que correm há 10, 20 anos, como a senhora mesma disse, 40 anos.
Sim, é uma triste realidade, mas que é comum acontecer no nosso país. Não só em Santa Catarina, né? Mas no país todo. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho da federação que promove por meio das câmaras, né, esse trabalho de arbitragem e mediação. Como é que funciona exatamente? São alguns lugares de Santa Catarina, algumas cidades em que a câmara existe, é isso? Sim. A federação, ela é uma associação sem finalidade lucrativa que congrega as câmaras, as principais câmaras aqui de Santa Catarina. Então, ela já existe há 12 anos e o objetivo dela, qual que é? É promover, disseminar esses métodos que as pessoas ainda não conhecem por completo. E ela reúne, então, essas câmaras com essa finalidade. As câmaras de mediação e arbitragem, elas são empresas privadas. É um escritório que presta serviço na área de resolução de conflitos. Não existem em todas as cidades, porque, digamos, é uma iniciativa privada, né? Não tem vínculo nenhum com o Tribunal de Justiça, com o AB, com o Ministério da Justiça, nada. E a tendência é que agora, com essas novas leis de mediação, do Código de Processo Civil, da arbitragem, todas as cidades passem a ter com esse serviço, porque vai ser requisitado pela sociedade. Então, Santa Catarina é pioneira nesse tipo de associação, porque existem câmaras de mediação e arbitragem em todos os estados, em várias cidades, mas o único estado que tem uma federação que reúne essas câmaras é Santa Catarina. E estas câmaras, a maioria delas já existe há mais de 10 anos de atividades. E esse tipo de iniciativa que a federação promove, como a revista, o seminário, o mutirão extrajudicial, também é único no país. Então, eu tenho esse orgulho de dizer que Santa Catarina, mais uma vez, sai na frente. Doutora, aqui no estado há tribunais, exclusivamente de pequenas causas ou não? Sim, todos os fóruns têm o que nós chamamos de juizado de pequenas causas. Sim. Mas aí no âmbito judicial. Já é um processo mesmo que tem É um processo, sim. E esses juizados foram criados também com o objetivo de dar mais agilidade para causas até 40 salários mínimos, com o objetivo de tentar também a conciliação, mas infelizmente inchou da mesma forma e hoje nós temos também os juizados completamente abarrotados de processos. Bom, só para esclarecer, doutora, casos ou processos ligados à vara de família que envolvam menores não entram na mediação? Sim, na mediação pode entrar. Na arbitragem, não? Não, na arbitragem, não. Inclusive, a partir do próximo ano, o Código de Processo Civil prevê que as questões de família todas vão iniciar com a tentativa de mediação. E quando não ocorre esse entendimento, o que acontece? Aí as partes têm que partir para o processo judicial, infelizmente. Até porque ninguém é obrigado a fazer um acordo. As pessoas deverão participar dessa audiência de mediação ou de conciliação, mas elas não serão obrigadas a realizar nenhum tipo de acordo. Vai depender do interesse e da boa-fé de cada um. Mas você estava comentando no intervalo conosco que quem procurar solucionar o problema vai ter vantagem se o processo rolar na justiça comum, né? Com certeza. Em determinadas situações, a parte que convocar a outra para participar de uma mediação ou de uma conciliação e essa outra parte não comparecer, lá no processo judicial, no final, mesmo se essa parte que compareceu não ganhou o processo, ela vai ter que pagar metade das custas processuais por não ter comparecido àquela tentativa de conciliação. Quer dizer, mediação. A partir do ano que vem, então, querendo ou não, haverá mediação em todos os processos. Isso mesmo. E é um objetivo, assim, bem específico que o Poder Judiciário está implantando para ensinar, na verdade, a população e os advogados também, que às vezes são meio resistentes, de que é viável, que é possível resolver os conflitos desta forma, né? E aqui já uma mensagem para os meus colegas advogados, né? Nós precisamos realmente conhecer esses institutos, precisamos entender como funcionam e não resistir, porque vai ser benéfico até para o advogado. Eu, na prática, eu vivo isso como advogada. Através da mediação, da conciliação, da arbitragem, eu presto o mesmo serviço para o meu cliente, recebo meus honorários muito mais rápido
e o mesmo valor. Então, essa visão que se tem, né, de que a mediação vai tirar o serviço do advogado, que a arbitragem exclui o advogado, ela é muito equivocada. Ela é mais uma ferramenta que o advogado tem para trabalhar. Eu acho mais do que isso, doutora. As pessoas devem ficar alertas em relação da agilidade, do quanto vai ser bom, né, para elas resolver qualquer tipo de conflito por meio da mediação. E no caso de procurar, né, quem deseja procurar, então, a mediação, pode entrar no site, é isso? Isso, no site da FECEMA, www.fecema.org.br, e lá vai encontrar as câmaras filiadas, as cidades onde já tem esse serviço, e aí pode fazer contato por telefone, por e-mail. Muito bem, olha... Aliás, perdão, Cristina, essa é a pergunta do Mauro de Capoeiras, que envia pelo WhatsApp. Ele pergunta se há um site, ele cita aqui que passou por situações, por alguns processos que poderiam ter sido resolvidos através de conciliação. Ele quer saber se no site ele tem uma lista ali do que ele pode conferir, dos processos que poderiam ter sido resolvidos através da conciliação e não na justiça comum, doutora. Sim, com certeza. O site traz várias informações, explica bem o que é mediação, o que é a conciliação. E agora nós vamos ter também uma cartilha que está sendo impressa e ela vai ser disponibilizada também no site para fornecer mais informações. Bom, vamos passar o site de novo, então, para o Mauro. Mauro, muito obrigada pela sua participação conosco. Doutora, é www.fecema.org.br. Isso mesmo. Mauro, anota aí, entra no site, tira todas as suas dúvidas. Agora, dia 25 de setembro, em Itajaí, acontece a 5ª edição do Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Justamente, não, doutora, eu posso falar, doutora, a gente fala tanto aqui com o ar ligado, a gente acaba realmente ficando mais resfriada. Se a senhora quiser se ausentar, fique à vontade. Acontece dia 25 de setembro em Itajaí, a 5ª edição do Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, que terá como tema, Ricardo, a gestão extrajudicial de conflitos na prática. O evento visa reunir profissionais e estudantes de direito e de demais áreas interessados em aprender mais, inclusive, né, sobre o assunto. Doutora, uma excelente oportunidade, né, para estudantes, para especialistas, né, que irão discutir, né, especialistas renomados irão apresentar questões ligadas ao tema. Esse encontro é extremamente oportuno. Sim, importante ressaltar que quando a gente fala de mediação e arbitragem, a gente não está falando só para advogados. Na verdade, o mediador, o conciliador, ele pode ser de qualquer profissão, de qualquer área. Como também esses serviços, eles atendem a população em geral. Então, é de interesse do empresário, do prestador de serviço, do professor, do acadêmico. E, por isso, um convite assim, bem amplo, né, para que todas as pessoas que se interessarem por esse assunto participem do seminário. Porque ele vai trazer muitas informações, vai trazer as novidades sobre esses temas que nós estamos conversando. Bom, lembrando então que o encontro acontece dia 25 de setembro em Itajaí, a 5ª edição deste seminário. A gente vai para um rápido intervalo, é o tempo de tomar uma água só e a gente já volta a 4h15. O nosso termômetro já marca 24 graus, está oscilando, uma hora sobe, outra hora desce. É Florianópolis, é a ilha da magia, né, com as suas nuances climáticas. Um rápido intervalo e a gente já volta. Você tem pergunta aí? Você quer saber mais a respeito de mediação e arbitragem? Que tal você resolver esse conflito que você tem aí por meio da mediação, sem entrar na justiça comum, hein? E esperar durante tanto tempo por uma resposta. Até já. Muito bem, estamos de volta, 4h19. Muito boa tarde a você que nos ouve em todo o Brasil. Para vocês em Minas Gerais, sabemos que temos ouvintes em Minas, acompanhando inclusive essa entrevista extremamente importante da FECEMA, que é a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. Eu falo isso porque a doutora Jordane Flenick comentou conosco na questão de Santa Catarina ser pioneira nesse serviço e acaba servindo de modelo também para outros estados, que é muito bom, né, doutora? Com certeza, né? Hoje, felizmente, nós já somos referências para outros estados pelas iniciativas que nós temos tomado e também pela consolidação dessas câmaras de mediação e arbitragem, que já estão aí no mercado há mais de 10 anos
enquanto várias outras já abriram e já fecharam, essas câmaras, né, se consolidaram, são reconhecidas, são respeitadas, inclusive pelo Poder Judiciário, que hoje é um grande parceiro nosso na divulgação desse trabalho. Olha que legal, um trabalho sério, né? Eu lhe fiz essa pergunta fora do ar, mas eu vou refazê-la. A questão é, depois do comum acordo, né, de chegar a um consenso, assina-se um documento, qual o encaminhamento que é dado posteriormente? Sim, da mediação ou da conciliação resulta sempre um termo de acordo, que é assinado pelas partes, advogados. E se não cumprido, esse termo ele pode ser, então, cobrado, a gente usa o termo executado na justiça. E aí a justiça é que tem esse poder, essa força de fazer com que aquela pessoa cumpra o que ela se comprometeu. Eu não sei se a senhora vai ter esses dados, mas em Santa Catarina, quais os tipos de processos que as câmaras acabam resolvendo com mais frequência? É bem interessante, porque cada região tem uma determinada característica. Então, eu posso citar, por exemplo, Joinville, que atua muito, atende muitas questões imobiliárias. Né? O forte deles é isso. Brusque já é um polo hoje comercial, né? Grande, têxtil, então ela atua bastante nas questões comerciais. Jaraguá do Sul atua bastante com cooperativas de crédito, com faculdades, escolas e por aí vai, né? Cada um acaba naturalmente seguindo um determinado nicho. Em Florianópolis, a senhora tem alguma informação de como estão funcionando esses processos aqui? Que tipo de processos são mais atendidos? Eu não saberia dizer hoje qual o nicho. Eu sei que Florianópolis atende bastante também o comércio, estabelece boas parcerias com conselhos de profissionais, como o Conselho de Contabilidade, Cresci, CREA, que são segmentos também que aderiram a essa ideia e tem também incentivado, tem participado como apoiadores, patrocinadores, o Sebrae também, que tem divulgado bastante esse trabalho. Doutora, a gente está falando muito aqui do trabalho, da possibilidade de se resolver os conflitos, mas e se eu quiser ser uma mediadora? O que é necessário? Eu sei que a senhora já falou, comunicabilidade. Está aprovado. Eu acho que mais do que saber ouvir a questão do bom senso, né? Saber ouvir é importante. Mais do que falar. Então, não posso. Tirando a graça de lado. Agora, as pessoas interessadas, né, podem procurar a federação, é um trabalho que é remunerado, como é que funciona? Só para a gente entender. Sim, aqueles que atuam nas câmaras privadas, eles são remunerados. Hoje, dentro do Poder Judiciário, os que atuam como conciliadores e mediadores, a maioria são voluntários, mas isso também vai mudar. Porque a partir do ano que vem, o Poder Judiciário vai contratar pessoas para realizar esse serviço e vai ter uma remuneração, além daqueles concursados que vão fazer concursos específicos nesta área. Mas todos esses profissionais, obviamente, eles têm que receber pelo serviço que eles prestam. E em relação ao mediador ou ao conciliador, eu falei que tem que mais ouvir do que falar, porque realmente a mediação, ela exige isso, né? Que a pessoa ouça a outra para identificar o problema. Mas o mediador, ele desenvolve outras técnicas importantes, que, obviamente, com cursos, com treinamentos que ele vai desenvolver. Então, eu percebo que a maioria das pessoas tem essa possibilidade de atuar como mediador, como conciliador. Às vezes precisa desenvolver um pouquinho, lapidar, né? Essas técnicas. O perfil das pessoas que procuram a mediação. Homens, mulheres, enfim, vizinhos, questões ligadas, a senhora já falou, muito ao comércio, enfim. Mas qual é o perfil hoje de quem procura esse trabalho? Nós não temos traçado assim ainda, né, estatisticamente, nem por idade, nem por gênero, mas o que a gente percebe é que existe às vezes um mito de pensar que as pessoas não querem resolver os problemas, que aquele que não paga é o caloteiro, que aquele que bateu o carro, né, estava alcoolizado, enfim. Muitas situações acontecem independente da vontade da pessoa. E quando ela se vê envolvida no problema, ela tem vontade de resolver. Os índices que eu vou apontar da Câmara de Joinville, de cada 10 pessoas que são convidadas para participar de uma conciliação, de uma mediação, 7 comparecem. Então, é um índice grande.
Essas 3 que não vão, elas não vão na mediação, não vão na conciliação, elas não vão nem no processo judicial. Essas realmente não querem. Mas a maioria das pessoas tem vontade de resolver. E às vezes não resolvem por vergonha, por timidez, por falta de conhecimento. E quando elas têm uma oportunidade, elas agarram essa oportunidade. Sempre que envolve justiça, as pessoas ficam muito receosas, né? Sim. E um outro índice importante, que essa é uma estatística daí nacional. De cada 10 situações que são levadas para as câmaras de mediação e arbitragem, 80 resultam em acordo. Só 2 vão para julgamento ou 2 não se concretizam. Também é um índice muito grande. Doutora, nós recebemos uma ligação de uma ouvinte que prefere não se identificar, mas o caso dela ilustra bastante situações que são delicadas. Eu vou transmitir para você orientá-la. Ok. Olha só, essa é uma mãe de um filho que era casado e se separou com a mulher com um filho de 8 anos. O rapaz, ele pagou a pensão durante 6 anos perfeitamente, sem nenhum problema. Só que há 2 anos atrás, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e bipolaridade, foi internado, passou uma situação muito difícil. A ex-esposa dele não aceitou a ruptura do pagamento da pensão e acabou processando ele, moveu uma ação, inclusive pediu uma ordem de prisão contra o rapaz. A mãe realmente não sabe o que fazer, mas ela pergunta se há alguma maneira de se sentar com a ex-nora dela, enfim, para tentar uma solução, uma conciliação dessa maneira que a senhora está nos explicando aqui. Sim, seria o ideal que ela tentasse isso. Primeiro porque o filho, pelo que eu entendi, foi declarado incapaz. Ele não poderia ser obrigado e nem ameaçado de prisão, se realmente foi declarado incapaz. Mas o fato é que existe uma criança que ela precisa ser amparada. Em alguns casos, essa responsabilidade poderia recair até sobre a avó, se for comprovado que o filho não tem condição de ajudar o neto. Então, ela deve procurar dentro do fórum o serviço de mediação familiar, se ela não tiver condições de pagar, não sei de qual cidade que ela está falando, mas o primeiro passo é esse, ou procurar ver se na cidade dela tem uma câmara de mediação e arbitragem, para ver se é possível atendê-la, né, nessa solicitação. Lembrando que as câmaras, elas cobram por esse serviço. Então, se ela não tiver condição de pagar, ela deve procurar o setor de mediação familiar no fórum da cidade dela. Bom, lembrando que em Florianópolis a Câmara está no seguinte telefone, 3222-0770. Eu vou repetir o telefone, 3222-0770, para você que deseja, enfim, ter, né, mais informações. Bom, eu até ia falar o seguinte, vara de família hoje, são muitos processos, né, doutora? Muitos, como todas as varas. O número de ações é excedente, né? E aí, nesse caso, nós temos muitos casos, a gente acaba, enfim, sabendo de muitos casos aqui, de pessoas que casam, não oficializam, né, enfim, e acabam se separando, têm filhos e acabam verbalmente fazendo algum tipo de acordo. E daqui a pouco, a importância, doutora, das pessoas prestarem mais atenção nos seus compromissos, né, com a justiça, de não, enfim, fazerem nada verbalmente, né, enfim, ter mais responsabilidade nesse sentido, né, porque o futuro é incerto, né? Com certeza, né, e principalmente ter o cuidado de formalizar num documento, de ter uma assessoria de um advogado, que é fundamental. A gente não pode, né, deixar de reconhecer a importância da participação do advogado, seja no processo da mediação, da conciliação, da arbitragem, no processo judicial é exigência. Então, as pessoas têm que ter esses cuidados, porque muitas vezes, como você disse, elas fazem um negócio de boca, né, fazem um negócio e depois se esquecem do que fizeram. E aí depois vem as consequências. A gente vai mais longe, são uniões que acabam não sendo formalizadas, né? E depois, quer dizer, a pessoa entra na justiça, porque evidentemente tem direitos. Mas quer dizer, a mediação está aí para digamos, para brecar um pouco isso, né? No sentido de levar adiante para a justiça comum e dar menos dor de cabeça, né? O objetivo é esse, né? Resolver estancar o problema na raiz. Eu vou te fazer uma pergunta bem particular, doutora. A senhora
vê com otimismo o judiciário brasileiro? Eu retorno à questão do Joaquim Falcão, o judicialista. Ele disse que este século seria o século do judiciário. Essas reformas do Código do Processo Civil, que entram em vigor no ano que vem, como é que a senhora vê? A senhora é otimista em relação à justiça brasileira? Olha, eu sempre sou otimista em tudo, mas nós temos que ser realistas. E o fato é que o modelo atual da justiça não atende mais a população. E vamos dizer assim, que não é só no Brasil. Esses problemas são enfrentados por vários países, com a diferença de que muitos países já adotaram essas soluções da mediação, da conciliação há muito mais tempo. E o Brasil, digamos, dormiu um pouquinho, né? Demorou um pouquinho mais para perceber a necessidade de se implantar isso aqui. Eu que já estou nessa área aí há um bom tempo, percebo a significativa mudança que nós tivemos aí na última década. Então já se evoluiu muito, já se cresceu muito. Claro, mudanças culturais não acontecem do dia para a noite. E essa é uma grande mudança cultural que a sociedade num todo vai passar. Então, se você me perguntar, a curto prazo isso vai ser resolvido? Não, não vai. A curto prazo ainda haverá resistência, as pessoas ainda se surpreenderão com essas possibilidades, mas acredito que com o tempo isso vai ser muito bem assimilado, as pessoas vão perceber as vantagens, vão ver os resultados e vai ser um processo natural. Então, acredito sim que há aquela luz no final do túnel e depende, na verdade, de cada um de nós. A gente não pode ficar esperando que o Estado resolva tudo, porque Perfeito. Ele não vai resolver. Perfeito. É uma questão bem cultural, é uma mudança realmente de comportamento, né? Uma quebra de paradigma, né, na verdade. Muito bem, queremos agradecer a participação da doutora Jordane Flenick, advogada, presidente da Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, que veio gentilmente conversar conosco, especialmente Joinville. Agradecer também a Beatriz, que está aqui também conosco no estúdio, fazendo aí a assessoria, e enfatizar mais uma vez a importância desse trabalho, né? Enfim, que é feito por profissionais, pessoas capacitadas, no sentido de amparar, né? De dar realmente um rumo coerente, né, a qualquer tipo de conflito, que é o mais importante, independente do problema que seja. A ideia é essa. A ideia é essa, né? E eu quero agradecer por essa oportunidade. É sempre muito bom falar sobre isso, né? É muito bom conversar com vocês. E mais uma vez convidar as pessoas para participar desse seminário no dia 25, próximo, em Itajaí, na Univale. Lembrando que com todas essas mudanças está surgindo aí um excelente mercado de trabalho na área da mediação, da conciliação, da arbitragem. E quem, né, se identifica, quem sentiu assim uma simpatia por esse trabalho, procure saber mais, porque estão se abrindo excelentes oportunidades nesta área. Mais uma vez, o site www.fecemaconc.org.br. Em Florianópolis, o telefone da Câmara, que faz esse trabalho em parceria, 3222-0770. Mais uma vez, muito obrigada. Boa viagem. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço vocês. 4h34. Vamos ao toque esportivo. Na sequência, mais informações.